Vídeo 1 do nosso especial de Halloween e claro que eu vou mostrar pra vocês como fazer essa saia que é a mais fácil do mundo. E você vai precisar, claro, de tule. Eu usei 4 metros de cada cor na largura de 150 centímetros, elástico no comprimento da sua cintura, fita métrica e tesoura. A primeira coisa é medir a pancinha. Essa medida aí, gente, a gente nem faz questão de saber, não é mesmo? Então, só mede rapidinho e corta o elástico. Eu nem deixei margem de costura não, tá? Só cortei de acordo com a minha cintura. E adivinha só, eu não vou falar pra vocês qual é, vou deixar vocês aí curiosos. Aí você costura as duas pontas do elástico para fazer a circunferência. Pode costurar na mão também, se você preferir. Queima as pontinhas antes, que é uma boa ideia para não desfiar, beleza? Feito isso, a próxima etapa vai ser cortar esse monte de tule aí, gente. Eu cortei tiras de 20 centímetros cada, pela largura toda do meu tule, que no caso tinha 150 centímetros. Se de repente você quiser fazer tiras mais estreitas, vá em frente também, porque vai ficar bem legal. Eu cortei com 20 centímetros porque eu queria a minha saia bem cheinha. O tule, quando a gente compra, ele normalmente vem dobrado ao meio. Então, eu deixei ele assim e cortei as tiras desse jeito. Medi a primeira e depois só fui colocando uma por cima da outra, né? Bora ser esperta e salvar tempo. Eu coloquei o elástico em uma cadeira, até para ficar mais fácil para filmar e para vocês verem. Mas pode fazer com ele até no seu corpo mesmo que vai dar certo. E por último, gente, sim, última etapa já. Falei para vocês que era a mais fácil do mundo. Você pega 2 tiras por vez, acha o meio dela, dobra desse jeito que eu mostro pra vocês e de cima pra baixo faz uma argolinha ali pra você passar os seus dedos e puxa o tule formando um nozinho. E pronto, gente, juro que é só isso. Você vai fazendo esse mesmo nozinho em toda a circunferência da saia. Eu comecei fazendo um laranja e 2 pretos. Depois, eu decidi colocar mais laranja e no final ficou um padrão de 2 nozinhos de cada cor. E é muito legal fazer essa saia, gente. Já vai colocando aí uma trilha sonora de Halloween, escutando músicas para já ir entrando no clima. E a última coisa que eu fiz, que eu achei legal, foi dar essa amassadinha aí no tule para deixar a saia ainda mais cheinha e com cara de bruxinha. E espero que vocês tenham gostado e que façam aí, curtam aí o Halloween com a criançada. Muitos doces e travessuras para vocês e não se esqueçam de se inscrever e indicar o nosso canal. Beijos e até o próximo vídeo. Olá, aqui é a Vanessa Souza e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer aquelas faixinhas turbantes para o cabelo. Vamos precisar de 2 cortes de tecido de 16 por 50, mais um pedacinho de 20 por 8 e um pedaço de elástico, e eu estou usando o elástico de 1 centímetro de largura. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar as nossas 2 faixinhas e dobrar ao meio, direito com direito. E a gente vai lá na máquina passar uma costura aqui no comprimento das 2 faixas. Quando terminar a costura, você vai desvirar essas faixinhas, assim como eu tô fazendo. Não é uma faixa muito estreita, então você consegue facilmente com o seu dedo, não precisa de nenhum instrumento em especial, desvirar essas 2 faixinhas. E aí, você vai deixar, olha só, a costura bem no meio, tá? Não coloca do lado, deixa a costurinha no meio. E aí você pode, inclusive, passar no ferro se você quiser. Reservamos, então, essas 2 partes e agora a gente vai fazer a parte do elástico. Aquele pedaço pequenininho, você dobra ao meio, direito com direito, e passa uma costura também, fechando aqui com retrocesso no começo e no final. E aí, a gente vai precisar desvirar essa peça. Como ela é pequenininha, eu peguei aqui um passa-fitas, passa-elástico, para me auxiliar a desvirar essa peça pequenininha. Mas você pode usar também, de repente, um cabo de pincel, uma caneta, que também vai dar certo. E aí você puxa, desvira essa peça e diferente das faixas grandes, essa aqui pequenininha, você deixa a costura, olha só, do lado, tá? Se você quiser passar no ferro, mas a costurinha tá aqui do ladinho, não tá no meio, como as outras 2 faixas, tá bom? Agora a gente pega, então, o nosso elástico e eu posiciono aqui, ó, não exatamente no meio,
mas também deixando um espacinho aqui na ponta, tá? Uma margenzinha. E você vai baixar a sua agulha da máquina, fazer um retrocesso e aí você puxa o seu elástico bastante e segue costurando com ele puxado para ele ficar todo franzidinho. Termina também com retrocesso, corta o excesso do elástico e aí, olha só, você consegue então esticar o elástico e fazer uma dobradura aqui para esconder o elástico. E é aqui nesse cantinho que a gente vai passar uma costura. Com retrocesso também no começo, e aí você estica o elástico, acerta margem com margem e passa uma costurinha para fechar aqui essa peça e esconder o elástico. O nosso elástico vai ficar assim, então, olha só. Você pode, inclusive, cortar, se você quiser, aqui as pontinhas, para deixar elas bem retinhas, que facilita na próxima etapa. E agora, a gente pega uma faixa, uma só, e aqui tem a minha emenda, tá? Você coloca emenda com emenda, as duas costuras vão ficar pra dentro, pega a pontinha aqui do elástico, coloca bem no meio, centralizado, e aí você vai abraçar com as duas pontas o elástico. E vai passar uma costura exatamente aqui, prendendo tudo. Faz uma costura aqui bem reforçada, vai e volta várias vezes, tá? Para o elástico ficar bem preso. E aí você pode, inclusive, cortar o excesso aqui do tecido para ficar uma margem bem pequenininha. Porque quando a gente desvira, assim, olha só, a nossa costura fica lá dentro, escondidinha. E o nosso elástico fica bem preso, tá? Ele vai ficar assim. E aí você vai pegar a sua outra faixinha e vai colocar aqui no meio, passando no meio da outra que a gente já fez, colocando de novo costura aqui com costura, tá? E aí uma coisa importante é você ver o lado do elástico que você vai colocar, tá? Aqui pode confundir um pouquinho, essa é a parte que vai ficar pra dentro, essa é a parte que vai ficar pra fora, certo? Então, você vai virar, olha só, dessa maneira, essa é a parte de fora, tá? Acerta aqui o elástico para ele ficar reto. E aí você, nessa posição, vai colocar aqui no meio da outra faixinha e vai fazer essa dobradura aqui, abraçando o elástico novamente. Vai passar a costura aqui, com retrocesso, igual a gente fez na outra ponta, né? Pode recortar o excesso de novo, para ficar uma margem bem pequenininha. E aí, quando você desvirar, a sua peça vai estar pronta. Rapidinho de fazer, super gostoso. E você pode fazer de várias cores, de tecidos diferentes, para você ter várias opções para usar. Compartilha com as amigas, faça e me conta aqui nos comentários. Ai, gente, eu adorei as minhas novas almofadinhas. Elas são muito divertidas e principalmente muito fáceis de fazer. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz. Vamos lá então aos materiais que você vai precisar. Você vai precisar de tecido branco e laranja. Eu tô usando aqui o material fleece, que é bem fofinho, mas você também consegue fazer com feltro ou até com tricoline. Retalhinhos de tecido preto para os olhinhos e para a boca. Papel termocolante, pode ser nacional ou importado. Fibra siliconada para a gente encher as almofadas. E os moldes que você pode fazer o download aqui embaixo. A primeira coisa que a gente vai fazer vão ser as aplicações. Com o papel termocolante, a parte lisinha virada para cima, a gente vai riscar os olhinhos e a boquinha dos nossos moldes. Pode usar lápis ou até caneta, não faz diferença, mas tem que ser do lado liso do papel termocolante. Depois que a gente riscar, a gente pode cortar assim para ficar menos papel termocolante. Pega o retalho preto de tecido e eu estou usando aqui o tricoline. Caso você esteja usando fleece ou feltro, eu indico que você coloque um pedacinho de tecido tricoline em cima do papel termocolante antes de você colocar o ferro para evitar que o tecido grude no seu ferro.
Assim que o papel estiver grudadinho no tecido, a gente pode então recortar bem em cima do risco que a gente fez. Então, teremos os olhinhos e as boquinhas prontas para aplicação. Eu vou começar aqui pelo fantasminha, abrindo aqui o tecido. No caso do fleece, não tem exatamente um lado direito ou avesso, a gente pode usar qualquer um dos lados. A gente dobra, então, o tecido no meio, de um jeito que o molde caiba. E já podemos também cortar aqui, se você quiser, o excesso do tecido. E com uma caneta, se você tiver aquelas canetas fantasminhas que apagam, é melhor ainda, mas se não tiver, não tem problema. Você risca todo o molde bem certinho. E eu vou fazer um risquinho aqui, bem no meinho dos olhos e da boquinha. E então, eu coloco um tecido preto em cima da mesa, para dar um contraste. Posiciono o molde novamente em cima do fleece, acertando direitinho, conforme o risco que eu fiz, e alfineto para ele não ficar se mexendo. Agora, quando a gente virar assim o molde para baixo, em cima do tecido preto, a gente consegue enxergar direitinho a posição dos olhos e da boca. E aí a gente pega os nossos pedacinhos já cortados, tiramos a película do papel termocolante que fica atrás e a gente posiciona conforme a sombra que a gente consegue ver, passando o ferro, então, novamente em cima agora dos olhinhos e da boca para fixar no nosso tecido. Dessa vez, como eu tô aplicando em cima do fleece, eu peguei esse retalho preto de tricoline pro fleece não grudar no ferro. Checamos então para ver se colou direitinho. E aí a gente pode então tirar o molde que tá aqui atrás, grudado aqui com os alfinetes. E a gente reserva agora essa parte e a gente faz exatamente o mesmo processo na abóbora. A próxima etapa vai ser passar uma costura aqui em volta das aplicações. Aqui na máquina eu tô usando uma linha preta. Eu sempre aconselho usar a linha da mesma cor do tecido para fazer as aplicações, porque a costura fica bem delicada, bem discreta. E tô usando o ponto reto. E aí a gente faz em toda a volta de todos os pedacinhos das aplicações. E quando a gente terminar, a gente vai ter esse resultado. Atrás ele fica assim e na frente ele tá bem preso. A gente dobra então agora, direito com direito, coloca bastante alfinete, principalmente se você estiver usando fleece como eu. É um tecido que desliza bastante, então se você quiser colocar bastante alfinete, fique à vontade. E a gente vai passar agora uma costura em toda a volta da peça, deixando uma abertura. E faz a mesma coisa também na almofada do fantasminha. Aqui na máquina, é importante você começar a costura com o retrocesso e fazer toda a costura exatamente em cima da linha que a gente desenhou o molde. Porque como é uma peça que tem um formato, é importante quando a gente encher que a peça fique realmente redondinha, bem certinha. Então essa costura vai fazer diferença, tá? Pode ir devagar no seu tempo, não precisa correr, mas faz bem certinha, bem em cima da linha e também termina com o retrocesso. Tiramos então agora todos os alfinetes, cuidado para não esquecer nenhum alfinete, e a gente pode recortar agora todo o excesso de tecido. No fantasminha, principalmente, é importante você fazer uns piquezinhos com a tesoura
nessas curvinhas, para que o tecido, na hora que a gente desvirar, ele se assente bonitinho e não fique franzido. É hora então da gente desvirar a nossa peça através da abertura que a gente deixou sem costurar. E eu deixei uma abertura boa de uns 10 centímetros que eu consigo colocar a mão facilmente. E com o meu dedo mesmo eu tô aqui desvirando toda a peça e todos os cantinhos para que fique no formato bem certinho. Agora, na parte do enchimento, eu quero dar uma dica para vocês, na verdade, mostrar para vocês o jeito que eu faço, que fica muito legal, porque a almofada, ela fica bem retinha na parte da frente. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô enchendo a almofada sempre com a frente da minha almofada virada para a mesa, tá? Então, eu não tô pegando a almofada na mão e enchendo ela no ar. Você sempre posiciona a sua peça numa plataforma, numa plataforma reta, que no caso eu tô usando a mesa, e a parte da frente da sua almofada sempre para baixo, tá? Dessa forma, a frente da sua almofada vai estar sempre retinha, tá? Então, ela fica mais arredondada na parte de trás. E na frente, quando a gente virar a peça, a carinha da nossa abóbora vai estar bem retinha, tá? Sem nenhum enchimento torto. Então, é importante quando a gente tá enchendo uma peça, colocar bastante enchimento. Eu sempre começo pelos cantos, né? Em volta da peça. Então, conforme vocês estão vendo aqui, eu tô enchendo primeiro ao redor da abóbora e não estou colocando enchimento no meio por enquanto. Só em volta. Quando toda a volta estiver bem cheinha, aí sim eu começo a colocar o enchimento no centro da peça. E aí eu vou também analisando para ver se a peça tá tortinha, né? Para ver se tá com algumas ondinhas. Se a peça tá com ondinhas em volta, é falta de enchimento, tá? Então, depois você vai checando. Se tiver ondinha, coloca mais enchimento exatamente no ponto em que tem a ondinha, tá? Não precisa encher a peça toda muito. Uma peça tem que estar bem cheia, mas ela não precisa também estar completamente redonda, tá? Principalmente uma peça assim, uma almofadinha, ela tem que estar mais retinha na parte da frente. Então é importante que o enchimento seja feito dessa maneira e eu tô super dando essa dica para vocês. Façam aí, depois vocês me contem, tá bom? A nossa almofadinha de abóbora aqui tá quase pronta. Eu tô colocando mais enchimento aqui, na verdade, perto da abertura. E também já vou checar para ver se... Ó, aqui em cima ela também tá precisando de mais um pouco. Então, eu pego o enchimento e levo ele até lá em cima. Eu não vou empurrando o enchimento que tá dentro. Eu pego o enchimento e levo o enchimento até a parte que ela precisa. Olha só como fica bonitinha a parte da frente, como eu falei pra vocês. Ela aqui tem uma ondinha em cima. Vou levar um pouquinho de enchimento lá pra cima, pra tirar essa ondinha de cima. E com o meu dedo eu vou espalhando. E a gente vai finalizar aqui a abertura com um pontinho invisível. Aqui no canal tem vídeo mostrando para vocês como fazer esse pontinho. Olha como fica linda, e aí a gente faz esse mesmo processo na outra almofada do fantasminha. Enchendo primeiro os bracinhos, a cabecinha e a parte de baixo, na parte dos lados, para depois, por último, encher o meio. E dessa forma, suas almofadinhas vão ficar com a frente bem bonita. Depois fecha com ponto invisível, fica perfeito. E as suas almofadinhas estão prontas. Eu espero que você também tenha gostado e se divirta aí fazendo. Tcharam! A peça que eu vou mostrar pra vocês é esta aqui. Olha só, é uma almofada com zíper. Tem rolotê em volta e ela é feita nesse patchwork, nessa técnica de patchwork e também de aplicação. Então vamos lá, os materiais que eu usei. Eu escolhi 4 tecidos no tema de Halloween e eu cortei tiras de 50 centímetros de altura. E a largura de cada tira eu cortei aleatoriamente, sendo que eu uso aqui no ateliê, em todos os projetos,
a técnica de rasgo, que pra mim funciona super bem e eu tenho um vídeo aqui no canal explicando direitinho como que eu faço. Então, a gente vai precisar de um tecido preto para a parte de trás, eu escolhi preto, na medida de 50 por 50, e eu cortei então as tiras, né? Eu rasguei então as tiras com larguras aleatórias. A gente vai precisar também de um zíper de 30 centímetros e retalhinhos pretos para o acabamento do zíper. Além disso, tiras para o roloteio e o cordão de algodão. Eu posicionei aqui as tiras do jeito que eu quero, na sequência que eu quero. E aqui, gente, fica a critério de vocês, tá bom? Usa a criatividade, coloca tiras mais finas, tiras mais grossas. E aí, eu tô colocando uma por cima da outra para manter aqui a sequência que eu quero, para ir lá na máquina e costurar tudo junto. Pego, então, as minhas tiras, o zíper e bora lá pra máquina. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o acabamento das laterais do zíper, tá? Então, para fazer a almofada, deixar um acabamento bem bonito, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço. Eu pego, então, os retalhos e faço um sanduíche aqui com o finalzinho do zíper. Passo uma costura reta e faço isso dos dois lados, tá? Você pode cortar aqui o finalzinho do zíper ou deixar ele assim, mas tem que estar o dentinho bem juntinho, tá? Coloca aqui o sanduíche. Se você estiver usando o tecido estampado, os dois lados do direito abraçando o zíper. Depois, a gente abre, vira e passa um pesponto aqui na parte de cima. Eu tô usando a linha branca mesmo, mas você pode trocar a linha para combinar aí com o seu tecido, se você quiser uma costura bem discreta. E depois que a gente fez o pesponto, a gente pode refilar esse nosso retalho de tecido para ele ficar exatamente na largura do nosso zíper. A próxima etapa, então, vai ser fazer a união das faixas. Eu esqueci de mencionar no início do vídeo, mas eu vou usar também um pedacinho de manta acrílica na mesma medida de 50 por 50 da minha parte de trás da almofada, tá? Então, eu tenho aqui um pedaço de manta, até um maior, depois eu vou refilar. E eu tô posicionando as faixas naquela sequência que eu tinha já trazido aqui. A questão aqui é que eu não vou costurar as faixas retas, né? Alinhadas de uma forma reta. Como vocês podem ver no vídeo aqui, eu coloquei o tecido estampado em cima do laranja, mas ele torto. Então, isso é proposital para deixar a nossa peça não simétrica, tá? Não vai ser reta as nossas costuras. Então, aqui, vou passar a costura reta, mas vocês podem ver que a margem aqui não está certinha, tá? Tem sobra do tecido laranja e é para ficar assim. Depois que a gente termina, faz um retrocesso no início e no final, a gente pode cortar esse excesso que sobrou do tecido de baixo e vira aqui sobre a manta acrílica. Se você quiser tá passando com ferro, você pode. Agora eu vou pegar minha próxima faixinha. Mais uma vez, eu não estou deixando ela completamente reta. E novamente, alfineto para manter ela no lugar. E passo uma costura, né? Uma costura reta, aqui seguindo a margem do lado esquerdo do tecido, com retrocesso no começo e no final. E assim eu vou fazendo durante com todas as faixinhas, até a minha peça passar da medida de 50 centímetros de comprimento, que é o que eu quero pro final da minha peça, tá? Então, você vai usando aí a criatividade. Eu não tenho molde, eu fui só deixando os tecidos mais tortinhos, alguns mais grossos, alguns mais finos, e assim vai ter um resultado bem legal. Pronto, todas as faixinhas já costuradas. Olha só o resultado, elas ficam presas, então, na manta acrílica, tá? Eu não vou passar nenhuma costura sobre elas, fazer nenhum tipo de quilting aqui,
tá? Vou deixar assim, posicionar a parte de trás da minha almofada, que já tá cortada retinha por 50 por 50 centímetros. E agora eu refilo o que sobrou da parte da frente da almofada. Fica desse jeitinho. E vocês estão vendo como fica um efeito bacana, as tiras, né, não retinhas. Agora a gente pega o nosso zíper para aplicar na parte de baixo aqui da almofada, tá? Eu vou só cortar 1 centímetro aqui da parte de baixo, bem retinho. E a gente vai lá na máquina agora, prender então o nosso zíper. Vou mostrar para vocês lá na máquina direitinho. Mas eu já vou levar lá para a máquina comigo a parte de trás da almofada, o cordão e a faixa para fazer o rolotê também. Bora lá! Aqui na máquina eu vou fazer a união das tiras que eu cortei. É um fio tinto esse material, então não tem direito e avesso nesse caso. Mas se o seu tecido aqui tiver direito e avesso, você une direito com direito e passa uma costura simples, com retrocesso no começo e no final, para fazer uma faixa bem longa, para a gente fazer toda a volta depois da nossa almofada. Hora então de aplicar o nosso zíper. Eu troquei o pé da máquina para o pé calcador de zíper. Começo a costura com o retrocesso e termino com o retrocesso. E eu alinhei o nosso zíper, né? Coloquei o dentinho do zíper para baixo e alinhei aqui com a margem da nossa peça. Então, conforme eu vou costurando, eu vou aqui certificando de que tá tudo alinhado. Ele fica, olha só, um lado já tá aplicado. E agora eu pego a parte de trás da almofada que não tem manta, tá? É só o tecido. E coloco o zíper que já tá preso de um lado, também direito, né? Direito do zíper seria a parte do dentinho do zíper. Alinho os dois tecidos aqui e faço a costurinha, começando pelaquela parte do tecido que a gente fez o acabamento do zíper, né? E aí vai ficar uma costura reta. Vou mostrar para vocês depois como que fica essa parte aqui que a gente fez esse acabamento. Quando a gente termina a almofada, fica um acabamento bem legal. E olha que bacana que fica. Aqui dá pra ver onde começa o zíper e onde começa aquele nosso retalho pelo pesponto aqui que a gente fez. Ficam duas costuras bem retinhas. A parte da frente, olha, fica desse jeitinho. E agora é a hora da gente colocar o rolotê na nossa peça, tá? Então, a gente vai pegar aquela nossa faixa que a gente já fez as uniões. E a gente vai achar a costura, né? A união aqui que a gente fez. Olha só. Vamos pegar a parte de dentro, abrir as duas costuras, para não ficar muito acúmulo de costura na hora que a gente abraçar aqui o cordão. E eu gosto de começar o rolotê desse jeitinho, ó. Vou mostrar para vocês. Eu coloco o cordão pra cima, tá? E passo uma costura. Eu gosto de passar uma costurinha aqui para certificar de que o cordão, depois que a gente lava a peça, se trata de um material de algodão. Então, ele pode sim encolher. E aqui, ó, com uma costurinha, a costura fica até escondidinha. A gente pode virar para fazer esse início do rolotê, olha só. Faz essa dobradura. E aí, aqui, a pontinha fica com esse acabamento perfeito. E é aqui, desse jeitinho, que a gente vai posicionar na parte da frente da nossa peça, onde tem a manta acrílica. Lá no comecinho, ó. Vamos desse jeitinho, antes de começar aqui o zíper. E a gente vai passar uma costura bem pertinho do cordão. Deixa o cordão bem abraçadinho. Começo com um retrocesso, eu tô usando o pé calcador para zíper. E conforme eu vou costurando, eu vou alinhando aqui com a minha mão, deixando o cordão bem no meinho do tecido e todas as margens aqui juntinhas. As duas margens da faixa
junto com a margem do nosso tecido, né, da parte da frente aqui da almofada. Quando chega aqui na quina, eu vou mostrar pra vocês, olha só. Eu pego e dou um pique numa linha diagonal com a quina do meu, né, com a ponta aqui do nosso trabalho e sigo costurando. Quando eu chego no corte aqui que eu fiz, né, no pique que eu fiz, eu deixo a agulha para baixo, viro a minha peça e giro aqui a minha faixa com o cordão e sigo costurando, tá? Desse jeito, a gente fica com umas quinas perfeitas. E quando a gente estiver chegando aqui no final, eu corto o tecido com uma sobra de uns 2 dedos e o cordão eu já corto exatamente do tamanho que eu quero. Eu tiro a peça, então, da máquina, né? Corto a linha e faço aqui uma costurinha de uns 2 pontinhos, gente, com retrocesso, também para prender o cordão. Olha só, ele fica desse jeitinho. E aí, eu faço aquela dobradura, igual que eu fiz no início, para ter esse acabamento bonitinho nas 2 pontas. E dessa forma, eu certifico de que o cordão, ele tá preso e ele não vai escapar e não vai sair daqui, mesmo depois de lavar. E esse é o resultado, olha só. Temos, então, o rolotê e a nossa peça aberta, por enquanto a gente reserva. Agora, eu vou fazer a aplicação de um gatinho, né? Foi aqui o tema, foi o desenho que eu escolhi. Tem esse molde aqui para vocês fazerem o download. Vocês podem escolher o lado do gatinho. E aí, se vocês quiserem o rabinho dele virado para direita, vocês desenham ele com o rabinho virado para a esquerda. Ou seja, sempre que a gente estiver trabalhando com essa técnica de aplicação, a gente faz o nosso desenho no inverso, tá? Ao contrário do que a gente quer. Então, eu tô aqui fazendo, riscando o meu molde, mas eu vou passar o vídeo rapidinho, porque tem um vídeo aqui no canal explicando direitinho como fazer essa técnica, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, beleza? E as 2 últimas costurinhas que a gente vai fazer vai ser um pesponto aqui em volta do nosso gatinho. Eu vou fazer com uma linha preta e vou também já fechar a nossa peça com uma costura em volta. Pronto, finalizei então aqui. Eu passei uma costura reta mesmo. Ficou bem discretinho, mas você pode fazer também com um ponto caseado, que é um pontinho que eu adoro e eu uso bastante aqui no ateliê. Já tô fechando, então, a minha peça, alinhando o tecido de trás com a parte da frente aqui da almofada. Eu gosto de usar grampinho, mas você pode colocar alfinete também. E essa parte aqui de baixo, aonde tem o zíper, você precisa fazer um acabamento, né? Mesmo ficando na parte de dentro, você pode passar uma overlock, como eu passei aqui, eu tenho a máquina, mas se você não tiver, você pode fazer tranquilamente um ponto zigue-zague só para dar esse acabamento, beleza? Tudo alinhado, temos aqui, ó, o nosso rolotê. E essa parte aqui do zíper, olha só como eu faço. Eu dobro as 2 partes juntas aqui e é aqui abraçando bem o cordão que a gente vai passar a nossa costura, tá? Então, você vai sentindo com o seu dedo aonde tá aqui o cordão, vai alinhando os tecidos, cuidado pro tecido de baixo, a faixinha que a gente fez o rolotê, para ele não tá virado, tá? Então, eu sempre tô aqui levantando o tecido preto para me certificar de que o tecido tá tudo certinho para baixo, tá? Quando chega na curva, eu vou sempre também levantando, vou bem devagar e eu faço a curva bem certinha, não fica uma ponta. Nesse caso, eu gosto de fazer a curva um pouquinho arredondada, seguindo o desenho ali do cordão, né, que a gente já pregou. E aí eu sigo costurando toda a peça até o final.
uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu sempre faço quando eu tô costurando a almofada, cheguei no final, eu deixo a agulha pra baixo, viro a minha peça e olha só, eu passo uma outra costura, olha só como fica muito mais pertinho do cordão, tá? Dessa forma, além de eu passar uma segunda costura que reforça a primeira, né? Fica mais reforçada a minha peça, eu ainda costuro mais pertinho ainda do rolotê, o que me dá um acabamento mais bonito quando a gente desvira a peça. Depois a gente pode só refilar a nossa peça e eu passei também uma overlock em volta, você pode passar um ponto zigue-zague para fazer um acabamento de dentro. Abrimos então a nossa peça e desviramos. Ela vai estar pronta, vou mostrar para vocês como que ficou. Tcharam! Nossa peça tá pronta. Eu já tinha essa almofada aqui, ela já media 50 por 50, por isso que a minha almofada foi nessa medida, mas você pode fazer essa almofada na medida que você quiser, seguindo esse mesmo passo a passo, criando uma almofada com cores diferentes, com temas diferentes. Eu resolvi incluir olhinhos no meu gatinho e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam esse vídeo e façam aí, tá bom? Um beijo e até o próximo!